Aí, tá torta essa câmera? Uma impressão minha. Vim te dar um oi, vim te dar um boa noite, vim te dar um aleluia. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Sextou? Sextou, pessoal? Faz tempo que eu não faço uma live nesse horário, hein? Que horas são no Brasil aí agora? Que horas que já são? Que horas que já que são? E aí, meu povo? O que vocês contam, hein? O que tá rolando? O que vocês estão aprontando? Oito horas. Que maravilha. 21 horas, horário de Brasília. Muito bem, 21 horas, horário de Brasília. Faz tempo que eu não faço live esse horário, hein? Pra vocês. Geralmente é 5, 6 horas. Eu tava trabalhando no GPS, certo? E tava respondendo algumas clientes aqui. E aí, respondi uma galera. Falei, por que não fazer uma live rápida? Porque pra mim são 2 horas da manhã. Então, vim dar um oi, vim bater papo, vim responder, vim falar. Alguém pediu para eu falar sobre padrão. Vou falar sobre padrão, então. É assim, padrão é o seguinte, tá? O primeiro padrão que a gente tem geralmente é o físico. Então, por exemplo, eu gosto de mulher de olho claro. Então eu tenho uma tendência muito maior a querer me relacionar com mulher que tem olho claro. Certo? Isso é um padrão. Muito bem. Porém, tem mulheres de olho claro que são educadas e tem mulheres que são de olho claro que são falantes. Tem mulheres que têm olho claro e são organizadas, por exemplo. Tem diferentes tipos de mulher de olho claro. Então, o olho claro ele é um padrão. O outro padrão é uma coisa um pouco mais comportamental. Então, o que eu vejo em várias de vocês? Várias. Muitas vezes vocês querem o cara que chega falando, que chega prometendo, que chega te elogiando para você se sentir bem. Aquele cara que ele é constante na comunicação, onde você quase não precisa fazer nada. E é esse cara que te ferra. Por quê? Porque ele te dá uma sensação que vocês estão tendo algo quando vocês não estão. Ele te dá a sensação que a vida de vocês está fluindo quando na verdade ele só está te chavecando. Então você acha que você conheceu alguém quando na verdade esse alguém só quer comer você. E aí muitas vezes vocês têm a sensação de que os homens ou de que você não consegue escolher o cara certo. E isso acontece muitas vezes, não pelo padrão físico só, mas o que acontece muito é vocês escolhem características nos homens que muitas vezes não são características que de verdade trazem uma relação. E aí você acaba privilegiando o cara que só quer te enrolar, o cara que não precisa que você faça nada, o cara que num primeiro momento, você só precisa ter um corpo bonito. E aí ele faz todo o trabalho. E aí você acha que você está numa relação quando você não está. Então ele te dá uma certa falsa sensação de segurança, ele te dá uma falsa sensação de relacionamento e você quebra a cara. Então isso é um padrão. Agora, se você conseguir, quanto mais inteligente você for, quanto mais preparada para se relacionar você for, mais você vai conseguir olhar para isso e falar assim, esse tipo de homem me causa problema. E eu vou te confessar, eu anteriormente na minha vida, eu tinha facilidade de escolher um padrão de mulher que me dava problema. Que era mulher que era bocuda, que respondia tudo, que não aguentava... Não é que não aguentava. Sabe aquela mulher meio briguenta? Aquela mulher meio respondona, que tudo ela briga onde ela vai,
Eu tinha esse padrão, assim, de encontrar essa mulher meio... Ela não precisava ser briguenta com todo mundo, mas ela era meio ranheta, sabe? Tipo, eu escolhia meio que mulher assim, porque minha mãe é assim. Então eu tinha esse padrão. E aí um belo dia eu falei assim, cara, eu tô me metendo em um monte de problema, porque o tipo de mulher que eu escolho, ela causa problema. Antes de eu já entrar na vida dela, ela já tá num problema. E aí eu me toquei e falei assim, cara, que bosta. Tipo, eu não quero isso pra mim, não funciona comigo, eu não gosto. Tipo, se meu pai tá 40 anos com a minha mãe ou mais, legal pra ele, mas tipo, não é uma qualidade que eu gosto em alguém. Eu, pelo contrário, eu gosto de alguém que raciocina, que pensa, que dialoga, que pergunta, que enxerga a vida antes de sair vomitando o que ela acha que é. E aí eu falei, ok, vou mudar. E comecei a reparar, e toda vez que eu... E aí, Marimar? Toda vez que eu comecei a conhecer uma mulher e eu reparava que ela era muito desaforada, ela era muito grossa, de certa forma, muito cheia da razão o tempo todo, ok, você identifica um padrão, você muda ele. Ah, mas eu não consigo. Se conseguir, você consegue. Você pode não estar com bem-estar o bastante para vocês dar a chance de mudar. Como escolher um novo padrão que não é o de sempre? É que, gente, vocês também tem umas perguntas que às vezes você só muda. Você vê uma coisa que você escolhe sempre. Putz, isso aqui não é legal, não vou mais escolher. Você sempre escolhe o cara que te deixa no vácuo. Supondo. Certo? Então, toda vez que você escolhe o cara que te deixa no vácuo, o primeiro vácuo que você toma daquele cara, você fala, com esse cara eu não falo mais. Ponto. E aí você coloca na sua cabeça, agora eu só vou topar, gostar e me relacionar com quem não me deixa no vácuo. Ponto. Simples. Ou você pensa assim, eu sempre me relaciono com quem chega falando, chega fazendo de tudo por mim, me procura todo dia, entra na minha rotina com pressa. E não tá dando certo. O cara entra na minha vida rápido e sai rápido. Ótimo. Não vou mais dar bola para esse cara. Vou devagar. Vou controlar. Não vou responder, não vou deixar ele entrar na minha vida, não vou sair contando de mim à distância. Não vou começar a mostrar para alguém quem eu sou se eu não estou frequentemente encontrando essa pessoa 2, 3 vezes por semana. Como você muda isso? Com boa vontade. Esse é o primeiro passo. Você precisa ter a boa vontade de falar, isso aqui é gostosinho, mas engorda. Agora, a primeira aula do GPS eu falo sobre relacionamentos tóxicos. Eu até estava conversando agora com uma cliente do GPS que começou essa semana sobre isso. O que você tem que entender, uma pessoa que tem relacionamentos tóxicos, família, amigos, trabalho, alguém que coloca essa pessoa para baixo, que usa com essa pessoa algumas características que diminuem essa pessoa ela tem a facilidade para cometer erro. Se ela tem a facilidade para cometer erro, o que isso significa? Que ela vai conseguir mudar de padrão? Não. Que ela vai conseguir desviar do cara errado? Não. Que ela vai conseguir ter voz ativa e força para lidar com uma situação difícil? Não vai. Então, se você está passando por isso, o que você tem que saber? No caso você está numa situação onde pessoas com características supressivas, ou seja, que diminuem você, convivem com você, e você está tão para baixo que você não consegue fazer simples mudanças que você consegue enxergar que você tem que fazer. Você não consegue fazer.
Você não consegue ter uma rotina básica de coisas certas, corretas para você fazer. Por quê? Porque você já está recebendo o contra-esforço. É tão grande emocional que você recebe das pessoas que você convive. As pessoas estão tanto contra você. Elas te colocam tanto para baixo, tanto para baixo, tanto para baixo, tanto para baixo, que às vezes você toma decisões erradas sobre você toma decisões erradas sobre relacionamentos. E quando você encontra um homem que ele tem facilidade de te chavecar e não te valorizar, ele te destrói mais ainda. E aí você olha e fala, ele é tóxico. Mas as outras 60 pessoas que você convive que são tóxicas também, você não enxerga. Você não enxerga o que sua mãe faz pra você, o que sua irmã faz pra você, o que seu irmão faz pra você, o que seu pai faz pra você, o que sua amiga faz pra você. E aí você pega o cara que acabou de entrar na sua vida e culpa ele por todas as mazelas que você vive. Por quê? Porque uma das características da pessoa que está sofrendo ataque é uma certa covardia. Essa pessoa é meio covarde, então é difícil dela confrontar alguém que realmente esteja na vida dela ali como pai, mãe, irmão. Aí ela culpa quem? O imbecil que ela acabou de conhecer. Ela fica lá anos culpando, os homens, tá. Entre um homem sai outro, entre um homem sai outro. Toda vez que você escolhe o homem errado e você não consegue melhorar um hábito tão simples, que é com quem você fala e o que você fala, e ninguém nunca presta, você está fazendo cagada. Por quê? Porque você já está sofrendo um contra-esforço demais. Isso eu ensino como você resolve na primeira aula do GPS do Amor. Na primeira. Tudo bem, é a aula mais longa, ela tem 2 horas. Mas é essa aula que você precisa assistir para começar a enxergar como você faz para mudar o como você se relaciona. Porque se você está querendo alguém que quer ficar com você, mas não valoriza você, eu preciso te contar que você está se relacionando mal. Que você está se relacionando de uma forma onde você se diminui na sua própria relação. Você faz escolhas para você que te destroem. Olha lá. E quem só atrai gente de longe? Você não atrai gente de longe. Você escolhe se comunicar e querer quem está longe. Aí você se muda, meu anjo. Tá tudo bem se mudar. Tipo, põe na sua cabeça. Eu estou escolhendo querer conversar com alguém que está longe de mim. Porque se é um problema à distância, ótimo. Então, quando eu conheço a Daiane e ela está 8.000 quilômetros de mim, putz, Daiane, a gente mora muito longe. Não vou ficar batendo papo com você, porque dificilmente a gente vai se encontrar. Eu não vou sair daqui, provavelmente você não vai vir correndo para me ver. Simples. Nossa, a Daiane é linda. Beleza, é. Nossa, a Daiane é super educada. Beleza, é. Nossa, a Daiane é muito acima da média. Beleza, é. Mas se eu não vou para lá e ela não quer vir para cá, adeus, Daiane. Não vou ficar falando com a Daiane. Não é bom para mim nem para ela. Mas por que as pessoas não pensam assim? Porque as pessoas não estão bem bastante para pensar assim. E você não precisa de terapia para isso. Você só precisa de um passo a passo para se organizar. Porque isso é muito básico. Isso é muito mais básico que terapia. Isso é muito mais simples que terapia. E se isso você não está conseguindo fazer, é por isso que muitas vezes você não tem esperança que a vida possa ser melhor. Porque nenhum muito básico do muito básico do muito básico você está conseguindo. Entende? Tipo, você tem que se levar a sério. Tipo assim, senão o que você está fazendo na sua vida? Enfia a cabeça na privada e lava o cabelo ali. Dando a descarga. Tipo, tá errado. Foi grosseiro? Quem sabe? Mas acho que você não vai esquecer o exemplo. Alguém mais tem pergunta? Ou não?
Quando você tá ficando com alguém, do nada ele silencia você das redes sociais, das redes sócias. Beth, não é do nada, né? Ele fez cagada e não quer que você saiba e não quer injeção de saco. Você estava conhecendo alguém que não quer mais continuar com você, fez cagada e não quer que você nem questione. É tipo foda-se. É o foda-se do foda-se. É isso. Agora, o que você tem que se perguntar é: será que eu, Beth, não tô ficando cedo demais com alguém? Será que eu não tô beijando na boca muito rápido? Será que eu não tô gostando de alguém muito rápido? Será que eu não tô facilitando pro outro ser um idiota e ainda assim conseguir ter algum tipo de influência sobre mim? Então acho que muitas vezes tem que pôr isso na sua cabeça assim. Será que eu não faço um imbecil ser um Deus? O cara é solteiro, fala que eu sou especial, conversa comigo, mas até agora nada. Moramos em estados diferentes. É aquela coisa, se você olha pra ele, você bate o olho, ele tem uns 10 mil reais por mês que ele ganha, pelo menos. Se ele não tem, dificilmente ele vai te ver. Começa por aí. Todos dizem que sou muito exigente, mas nunca me arrependo de querer o melhor pra mim. Muito bem, foda-se o que todo mundo acha do que você acha, certo? Você que tem que arcar com suas próprias decisões, então segue assim. Se você está feliz com o que você está decidindo, você está feliz. Quando o cara fica com você, some, mas olha e curte suas histórias direto. O que ele quer? Se ele quisesse ficar com você de novo, Karen, ele tinha ficado, né? Se ele está curtindo stories, é porque ele está curtindo stories. O que significa? Significa que ele achou suas stories legal. Mas que ele quer ficar com você de novo? Não. Que ele se importa com você? Não. Que você é importante para ele? Não. Significa que você foi fácil. Significa que quem não se importa com você, quem não se dedica por você, quem não quer realmente conhecer você, consegue ficar com você. Ah, Daniel, por que isso acontece? Porque vocês não se importam o bastante com vocês, não se dedicam o bastante por vocês, não organizam a vida de vocês o bastante, e aí vocês deixam qualquer otário entrar, te beijar e sair fora. E ficar curtindo suas coisas ainda. E você, o que será que significa? Significa que você está fazendo um péssimo trabalho como mulher, tomando conta da sua própria vida. Pode ser que soe meio grosseiro o que eu estou falando, mas entre a grosseria e a verdade, eu prefiro te dar a verdade. A grosseria, às vezes, ela é só um ponto de vista da clareza e da simplicidade do tamanho do seu erro. Você pode ficar com quem você quer, quanto rápido você quer. Ou acreditar na mentira que você quiser para alguém arrancar sua calcinha. Mas, se isso já aconteceu mais de uma vez, é porque está facilitando. Porque uma vez você ser enganado, eu entendo. Ser enganada várias vezes pelo mesmo tipo de cara, eu sempre enganei muita mulher já. E eu sei que eu sei que ela sabia que ela estava sendo enganada. Ela falou, ih, não é verdade que está me falando, hein? Não. E ainda assim, ela aceitava a mentira. Porque escutar a mentira era mais gostoso do que encarar a verdade. Aí você não fica com dó, você fala, ela sabia, ela fez o que ela quis. Só uma dica para você. O que sei é que quem quer faz acontecer, diz a Sandra. É verdade, Sandra. Agora só tem um ponto nisso que você está falando. Quem quer faz acontecer. Mas você tem que ser boa o bastante para alguém querer fazer acontecer com você. Certo? Combinado? É verdade. Quem quer faz acontecer. Mas por que ele teria que querer fazer acontecer com você? Meu anjinho de luz.
Temos isso para discutir. Qual o mais doloroso? Qual o mais doloroso? O homem bloquear ou a mulher porque... Não entendi nada do que você escreveu, Joselita. O cara é solteiro, mas arranja desculpas para levar a pessoa na casa dele. O que ele quer? Que pessoa? Na casa dele. Como assim? Como assim? Teve um post em que você fala que nem todas as conversas que o cara fala não temos que concordar. Como falar que não concorda sem ser grosseira? Eu entendi sua opinião. Eu entendi a sua opinião, Eliane. Eu concordei com a sua opinião, não necessariamente eu concordei com o que você disse. Eu entendi o que você disse. Eu respeito o que você disse. Mas aí eu ia falar, você concorda? A pessoa vai falar, não. Mas eu respeito a sua opinião. Você, sei lá, torce pro Santos. E eu não torço pro Santos. Eu respeito que você torça pro Santos. Pra mim não é um incômodo. Mas eu não torço. Ou você assiste novela. Ok, eu entendo que você gosta de novela. Eu valorizo que você assiste a novela. Mas eu não assistiria com você. Eu entendo que você possa gostar de, sei lá, de comer jacaré. E ok, que bom, você gosta. Fico feliz. Mas não me apetece. O problema é que vocês não conseguem falar porque não é ser grosseira. Vocês têm medo do outro desistir de vocês. Certo, Eliane? Você tem medo de falar, entendi, respeito sua opinião, mas não é a minha. A minha não é idêntica à sua. E você não consegue falar isso. Por quê? Porque você tem medo que o cara suma. Mônica, se você puder não tentar influenciar alguém, enfiar um plástico no meio das pernas para ter prazer, vai ser muito legal. Porque se você tem brinquedo, não faça as outras pessoas se masturbarem também. Porque a masturbação, ela gera um desconforto mental enorme, apesar do prazer físico. Então, não propague o seu erro, pelo menos não na minha live, ou encontre outra. Faça a sua, quem sabe. Vamos nos reconectar e passar a nos amar cada vez mais. Muito bem, Ana. É isso aí. Todos que conheço ficam super envolvidos comigo, mas não seguem algo sólido. Eu não fico mandando mensagem e vivendo a minha vida. Não sei se isso transfere para eles algo que não estou interessada. Fernanda, eu preciso analisar melhor essas conversas de vocês e o que vocês falam, e o que você fala, e o que você responde, e o que você não responde. Eu sei, hoje mesmo atendi uma moça no GPS, Renata, ela chama. Não é a Renata que escreveu abaixo de você, é outra Renata. Ela escreveu assim, ela me mandou as conversas com o cara, e aí, tipo, é meio que o cara dando um fora nela no WhatsApp, assim. Tipo, ele meio que falando, tô ocupado. E aí ela me contou, porque esse cara sempre estava muito interessado, me mandava mensagem todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, como ia isso, como ia aquilo. E eu sempre super feliz respondendo. De repente, ele parou de me procurar. E aí eu falei, e aí beleza. E aí ela falou, e aí eu fui procurá-lo porque eu queria saber o porquê que ele parou de me procurar. Aí eu falei, tá, deixa eu ver se entendi. O cara sempre te procura. Sim. E você gosta? Gosto. E você nunca procurou ele de volta? Não. E quando você procurou ele de volta,
foi porque ele não tinha mais te procurado, certo? Não foi para saber como ele estava, igual ele fazia com você. Pô, certo. Falei, será que não é? Porque o cara que está te procurando, ele também quer uma validação do seu lado? Sem você precisar se apaixonar, sem precisar mudar a sua rotina. Só você dar uma procuradinha nele. Então, é muito fácil para mim encontrar alguns erros. Esse é muito básico, mas assim, na comunicação de vocês e como vocês se relacionam, muitas vezes, porque vocês fazem uma coisa pensando que vocês estão fazendo certo, e aí ela vai lá e cobra o cara, mas por que você não quer mais falar comigo? Ele quer falar com você, ele queria falar com você, que ele parou de falar com você, porque só ele queria falar com você. E ele não sentiu que você queria falar com ele. E tá certinho você respondeu o cara, mas ele sentiu falta de alguém que tivesse um pouco mais de interesse nele. O que você aconselha fazer além do GPS para me sentir melhor? Eu sinto mal pela toxicidade familiar. O Hugo Rê. Próximo passo depois do GPS é o Hugo, certo? Que é o que a gente chama de manejo. Que é basicamente você aprofundar em alguns específicos conhecimentos do GPS. Tem várias de vocês do GPS que fazem o Hugo. E é onde você não vai ter só o que eu coloco ali no GPS. Não que é só porque é pouco, mas você deixa de ter aquela tarefa de fazer sozinha e você começa a ter alguém que é realmente um terapeuta acompanhando você, sessão após sessão, porque o GPS ele acontece pelo WhatsApp. O Hugo, você faz entrevista com ele por vídeo, certo? Então, é basicamente esse o rolê. É bem diferente, é bem diferente. Ele me olha de longe, mas não faz nada nem bom dia. Manda um beijinho pra ele assim, ó. Um tchauzinho. Assim também dá pra fazer. Tipo, dá uma aberturazinha, se ele tá te olhando. Faz um gracejo, como se ele fosse uma criança de 5 anos. Dani, já sei como ser escolhida. Você insinuou a escolher? O quê? Mulher escolhe ou é escolhida? A mulher deveria ser um ser pensante, Tati. Deveria ser um ser pensante. Que, portanto, ela deveria ser ao mesmo tempo alguém que escolhe e alguém que é escolhida. É a mesma coisa que eu perguntar pra você. Tati Marques, você faz xixi ou faz cocô? Você come ou bebe água? Tipo, toma banho ou escova os dentes? Não, você faz as duas coisas. Uma coisa não invalida a outra. Eu não sei de onde vocês tiram a ideia que o universo ele é unilateral. Não é o homem que escolhe. É você que escolhe e o homem que escolhe. O problema é que quando você não consegue escolher um homem que te escolhe, que é o que vocês estão vivendo. Muitas vezes. Mas tipo, como assim a mulher escolhe ou é escolhida? Tipo, Tipo assim, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ser boa o bastante para ser escolhida e colocar um cara no seu processo de escolha, de acordo com seus valores, com a sua rotina, com suas pretensões futuras, com como você se sente em relação a ele, com beleza, com sexo, com comunicação, com erros, com acertos. É importante escolher os defeitos do outro também. Tipo, não é A ou B, é A e B. Porque senão, vou ficar aqui sentado esperando ser escolhida, tipo princesa do filme da Disney. Tipo, esquece a ideia romântica que você vê no filme ali. Não é real. É só um filme, é só pra você se divertir durante 1h30, depois você desligar e fazer suas coisas.
Tati, a mulher joga... Mônica. Mônica, nada contra você, Mônica, mas hoje, Mônica... Hoje não, Mônica. Ele diz querer algo sério, diz a Estefânia. Mas arranja desculpas para levar a pessoa que ele diz querer na casa dele. Ah, tá. Ele fala para você que ele quer uma relação, mas quer que você vá na casa dele. Tudo bem. Você fala assim, eu adoraria ir na sua casa, é uma honra o seu convite. Mas eu não costumo ir na casa de quem ainda não conheço, ou de quem não tem uma relação séria. Então eu adoraria tomar um café com você, comer um pastel com você, um caldo de cana com você, um suco, um Red Bull no posto de gasolina. Se a gente tiver encontros o bastante onde eu sinta que realmente eu me sinto tranquila e segura de ir na sua casa, em algum momento eu vou. Se para você fizer sentido, maravilha. Se para você não fizer sentido, um beijinho de luz. Só. A Mônica falou que é melhor se masturbar com plástico do que se envolver com um cara errado. Então, Mônica, cuidado com esse raciocínio. Porque geralmente é mais fácil você se masturbar com algo que você não deveria e por isso você escolheu o cara errado. Porque se você consegue ter tesão e não se masturbar com um pedaço de plástico, significa que você tem um belo autocontrole sobre você e você não faz cagada na hora de escolher o cara. Pegou? Marcar um encontro no dia e o cara avisar que não vai poder e respondendo tudo bem, a gente marca outro dia, é correto? Não. Dani, se o primeiro olhar você tem a química. Caralho, o primeiro olhar você tem a química. No primeiro olhar você tem a química. No primeiro olhar você tem a... Primeiro olhar, química. Tá bom. Acho que no primeiro olhar você consegue descobrir que a pessoa é bonita ou não. A química é meio foda, né? E o cara te abraça e te beija. Será que tem futuro? Jane, acho que você tá fácil demais, Jane. Acho que você tá... Jane, acho que você tá... Ai, sexta-feira, eu te amo. Jane, eu acho que você tá tipo uma bala na boca de um banguela, meio solta demais, Regiane. Chateada estou, mas fui treinar, me cuidar. Estamos numa vibe legal. 2 meses do nada arruma confusão sem motivo e para de falar. Cláudio, se ele tá brigando do nada, é porque ele tá te dando uma desculpa para ficar sem falar, para encontrar outro. Geralmente é o que acontece. Estou sozinho há muito tempo porque atraía homens dependentes psicologicamente. Dependente psicologicamente. O que você está chamando de dependente psicologicamente? Porque dependente todo mundo é. Eu sou dependente da minha mulher e ela é dependente de mim. Eu tô casado, fiz 4 anos de casado ontem, inclusive. Se acontecer qualquer coisa com ela, vai me doer pra caralho. E se acontecer qualquer coisa comigo, vai doer nela pra caralho. Então você não tem como estar numa relação sem ser dependente psicológico do outro. Certo? O que você tem que tomar cuidado se você está se relacionando com um homem que ele não vive sem você. Isso é outra coisa. Como agir para ser escolhida? Escolha. Comece a escolher que você vai ser escolhida. Depois de 2 meses, 3 encontros, tivemos intimidade. Ontem coloquei limite e ele disse que gostava de mim e gostaria de me ver, porém disse não estar disponível só para ficar casual. Demorou 2 meses. É que também teve 3 encontros só, né? É que você teve intimidade meio rápido, né?
Que você usou o conceito errado, só isso. Eu sou naturalmente legal? Tenho minhas dúvidas. Conversando com o cara e ele fala de namoro, mas ainda não ficamos. Vou pular essa. Daniel, como comentei há um tempo atrás, ele terminou comigo por conta de problema com meu filho, mas ele continua me procurando e estamos ficando juntos. Mari, tá tomando o golpe do golpe, Mari. Então, se as suas escolhas são erradas, é porque você não está bem o bastante para fazer escolha. É só isso. Vamos supor que eu calço 42, 43, certo? Beleza. Então tem tênis que é 42, tem tênis que é 43. E depende do sapato, pode ser que seja 41. Ok? Eu vejo na vitrine um tênis, tamanho 38, me apaixono pelo tênis. Compro o tênis 38, tento calçar e não cabe. Qual que é o porquê? Qual que é o porém? Eu estou gostando de algo que não serve para mim. Então, se eu estou fazendo escolha errada, e se eu faço isso várias vezes, é porque eu estou me apaixonando por uma ideia, pela estética do negócio, do tênis. Não pelo conforto, não pela longevidade, não pelo calçar. Eu estou me apaixonando pelos primeiros contatos. Geralmente pelo que eu escuto, geralmente pelo que eu penso, geralmente pelo como eu imagino que aquilo vai ser no meu pé, mas eu nem provei ainda. Então, se você constantemente está escolhendo o homem disponível, é porque o seu emocional está cagado. E se você não fizer o GPS do amor, você não vai mudar. Eu vou te explicar o porquê. Por que sua terapia não funciona também? Porque tem algumas coisas básicas que você tem que resolver antes de uma terapia poder fazer qualquer tipo de melhora na sua vida. E a primeira delas é você entender quais são as 12 características. 12 e só 12 características tóxicas que qualquer pessoa pode ter, mas que quando uma pessoa tem e usa uma ou mais dessas características com você, ela te faz mal. Primeira coisa que você precisa. Segunda coisa que você precisa ter alguma ideia básica do que é a sua rotina, a sua disciplina e as suas ideias importantes. Não são valores, são ideias importantes. Por exemplo, um dos meus valores é a comunicação. Eu preciso muito me comunicar. Então, para eu ter uma relação com a Nicole, eu tenho que me comunicar bastante com a Nicole, a ponto da gente trabalhar junto. Para mim, isso é um valor, certo? Mas o que não é um valor, mas é uma ideia minha, forte, é um jeito de agir, eu trabalho muito. E eu gosto de trabalhar mais que ela. Penso que ela tem que trabalhar, mas gosto de trabalhar mais que ela. Gosto de prover as coisas para ela, que é fruto das minhas longas horas de trabalho. Essa ideia que eu tenho de eu trabalhar muito e eu prover o máximo possível, ela pode ser mudada? Pode. Isso é necessariamente um valor meu? Não, porque pode ser que quando eu tenha 70 anos, eu não queira mais isso. Eu queira uma vida mais relax. Ou quando eu tiver filho, 2, 3, 4 filhos, não sei se eu vou querer trabalhar tanto quanto eu trabalho agora. Porém, o valor de querer uma relação com bastante comunicação não vai mudar. Então são coisas diferentes. Então esse é o ponto 1. Ponto 2. Ponto 3. Eu preciso realmente ter orgulho de quem eu sou no meu dia a dia.
Não é olhar e falar assim, nossa, eu tenho 1 milhão de seguidores, nossa, eu tenho 50 mil clientes. Não, 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 não. Não é isso. Não é essa a ideia racional. É tipo assim, acordei orgulhoso pelo trabalho que eu tenho, faço o trabalho que faço com orgulho do que faço. Não é quando eu racionalizo quem eu sou. É como eu me sinto com quem eu sou. Quando eu acordo e me olho no espelho e sei que há 4 meses eu estou sem treinar, eu me olho e estou com orgulho de não estar tão mal, porque eu não tenho tempo de treinar com as últimas escolhas que eu fiz para mim, ou me sinto um merda. Isso é uma outra coisa que é importante você ter, que é muito antes da terapia. Terceiro ponto, que é de acordo com o primeiro, qual é o meu nível de estresse? O nível de estresse está baseado no que eu recebo de choque físico e emocional. Se você não apanha todo dia, se não batem no seu carro todo dia no trânsito, e se você não luta boxe, taekwondo, judô, qualquer coisa assim, você não tem muito, provavelmente, espero eu, muito impacto físico. Só que você tem muito impacto emocional. Então, se você vai conversar com a sua mãe fala alguma coisa que você não gosta, impacto emocional. Se você vai dar atenção para sua filha e a sua filha te trata mal, impacto emocional. Se você vai conversar com uma amiga sua e a sua amiga caga na sua cabeça toda santa vez, impacto emocional. Se você vai conversar com seu chefe toda hora te olha com uma cara de bunda, impacto emocional. E isso coloca o seu estresse muito alto. E aí você comete erros com muita facilidade. Então, esses são os 4 primeiros passos. Além disso, aí entra os seus valores. Aí entra o quanto você é ativa. E aí entra o quanto você consegue enxergar a vida por diversos ângulos. Aí entra o quanto você é sensível, o quanto você consegue lidar com alguma coisa com um alto nível de responsabilidade. Ou o quanto vítima você é das circunstâncias. Aí entra o ponto 8, que é o quanto você consegue ter expectativa, que seria assumir os próprios erros, enxergar os próprios erros. A maioria de vocês que faz o GPS do amor, quando vai ver a coluna 8, ela é lá embaixo. O que isso significa? Que vocês não conseguem se responsabilizar muitas vezes pelos próprios erros. Então, quando o cara vem e te engana, não é você que deixou um cara errado pela 1000ª vez entrar na sua vida. É os homens que não prestam. Mas, porra, se você conheceu 10 caras e 10 caras te enrolaram, será que você não está fazendo uma seleção de merda? Assim, só será? Porque, ok, eu entendo que tem muito vagabundo por aí. Mas se você já conheceu 10 e você não conseguiu parar eles e viver sem eles, alguma coisa está acontecendo com você, meu anjo. Porque, assim, tá bom. Malandra, mané, mas você, que tipo de mané que é? Que toda vez você toma uma chanfrada. Entende? Aí você tem o seu nível de quanto você consegue ser amigável e o seu nível de comunicação, que é um nível que quanto você escuta, quanto você fala e o quanto dinheiro de alguma forma você consegue atrair. Mas isso é outra história. Sacou? Então, se você não conseguir organizar a sua vida, que é o que a gente faz no GPS do amor com esses passos, se você não souber fazer isso, você pode até conseguir uma relação, mas ela provavelmente vai acabar. Ela provavelmente vai acabar. A grande graça de você fazer o GPS não é só conseguir alguém. É conseguir alguém que vai ficar. Porque eu tenho muitas clientes que elas falam: fiz A, B e C e fiquei com um cara X. Mas em um mês descobri que ele era um idiota. Ou ele me roubou, ou ele me bateu, ou ele não sei o quê. E aí você fica na pressa para ter relacionamento rápido em 7 dias, em 21 dias, em não sei o quê. Beleza, e aí isso acontece o quê com você? Você encontra um completo imbecil. Nossa, que legal, tenho um namorado. Em 7 dias, minha vida é uma merda. Aê! Lembra daquele meme que as meninas batiam palma por coisa que elas contavam delas mesmas? Foi lá, ficou com ele e ele ficou com outra na frente dela. Aê! Tipo, que nem vocês. Tô namorando há 3 meses, aí o cara some e me bloqueia. Pra que você tá namorando então?
Não devia estar namorando. Entendeu? Se você tem um namorado que é um jacaré e em algum momento ele come um braço seu, que merda, né? Que merda. Errou. Foi jovem, foi burra, foi besta. Caiu no conto do vigário. Sinto muito. Como fazer para mostrar que gosto dele sem ser invasiva? Ele fica nervoso quando me vê. Dá tchauzinho, eu já falei. O cara não consegue nem te dar oi. Você quer mostrar que você gosta dele? Dá oi pro cara antes. A Mônica tá filosofando aqui. Mônica, você tá fazendo amor com plástico, Mônica. Cadê o seu alto amor, Mônica? Mônica, você não entendeu. Você não entendeu o que você está falando, Mônica. Você não entendeu a sua mensagem, Mônica. A Morgana, como você tá? Você mandou assim, diminuindo, chegou a ficar 5 dias sem falar comigo. A família veio visitar. Achei chato, mas já falei nada. Devo conversar sobre. Por que você não me manda um WhatsApp? Já que você é uma cliente do GPS do amor e aqui a mensagem não cabe. Que tal essa minha ideia? Assim. Tô lendo aqui. Tô lendo uma coisa ou outra. Existe um momento certo de ferir o ego do homem? Sim. O momento que você quer que ele suma da sua vida. Pensa uma coisa, Eliane. O homem, ele está acostumado a brincar de lutinha. O homem está acostumado a tomar uma porrada e revidar. O homem está acostumado a ser agressivo, a ser violento. Porque é isso que ele aprende no futebol desde pequeno. Se você começa a usar contra ele o instinto dele, você quer ferir o ego dele, o que você acha, Eliane, que ele vai fazer com você? Opção A, nada. Opção B, ele vai se apaixonar porque ele está sendo maltratado por uma mulher que fere o ego dele. E aí sim, ele vai querer levantar do sofá, deixar o iFood de lado, pegar o carro e atravessar a cidade e te levar num restaurante incrível e depois mostrar para todo mundo que você é incrível porque você feriu o ego dele. Ou C, ele vai cagar na sua cara na primeira oportunidade, vai tentar comer a sua mãe. Eliane, qual você acha das 3 alternativas que é a mais provável que ele faça com você? A, B ou C? Eu acho que é a C. Por quê? Porque eu tô acostumadíssimo a escutar vocês assim. Eu vi num vídeo de não sei quem que era para fazer não sei o quê. Eu fiz e deu errado. E agora? Pergunta pro imbecil que te ensinou a foder a sua vida. Não pra mim. Que eu nunca ia te ensinar a ser tão idiota. Então é isso que você tem que pensar. Você vai ferir o ego de alguém? É porque você quer. Que de alguma forma receber algo de volta.
Um cara começou a falar comigo e lá vem ele me mandar foto do membro dele. E dei uma resposta direta e adivinha, sumiu. Que bom. Que ele quer putaria, ele não quer uma resposta. A B falou assim: hoje em dia não se pode demonstrar amor, sentimentos. Se o cara percebe que a gente tá gostando, o cara foge. Poxa, por que tem que ser assim? Porque acontece o seguinte. B. Peraí que tá. Imagina que você tá passando no shopping e tem alguém batendo palma. Falando, entra na minha loja, tá na promoção. Entra na minha loja, tá na promoção. Entra na minha loja, tá na promoção. O que você vai pensar? Que esse cara tá desesperado querendo vender algo, certo? Porque ele tá precisando de venda. Ele não tá querendo te servir, ele tá querendo que você compre. A ideia não é entra para degustar, é compra. Quando você demonstra amor muito rápido ou gosta muito rápido, a sensação que o outro tem é essa sensação da loja em promoção. É a sensação da sobra. Como é que você conseguiu entrar? Eu não sei, tava aqui, o Daniel te chamou, achei estranho. Bom, eu tô aqui com as duas mãos cruzadas. Você sabe que isso vai abrir pro seu Instagram inteiro, certo? Não, pelo amor de Deus, mas Então tava fecha. Daniel te chamou. Então fecha. Vou fechar, tá? Mas tava Tá, Daniel te chamou. tá bom. Fecha. Beijo. Viu? Uma pessoa boa avisa a outra. Então, assim, você tem essa sensação de dar pro outro algo que o outro não está querendo. Você está com a sensação de dar para o outro, de entregar uma sensação para o outro que o outro não está buscando. Então, o que você está fazendo, na real, de verdade, não é demonstrando sentimentos. É se encantando por algo e exigindo, sem ter feito algo que necessariamente fez o outro gostar de você, querendo isso de volta. E é aí que está o ponto. Então, não tem nada de errado em você gostar de alguém. Mas você demonstrar para alguém um sentimento que o outro não está pronto para receber é egoísmo. Mas eu acho que vocês não estão prontos para essa conversa. Porque vocês ficam doloridas que o outro não quer algo que você quer. Em vez de você pensar assim, acho que eu não fiz nada para merecer isso de volta. O cara não tá gostando de mim. Não, você fica brava de alguma forma que ele não quer. Sacou? É... Existe homem romântico na vida real? Lógico que existe, mas ele tem que gostar de você. O romantismo que você espera não é necessariamente a paixão à primeira vista. É o cara de verdade querer uma relação com você. Ó a Dani aí. E aí, Dani, quanto tempo, hein? Então, mas foi o cara que procurou, insistiu, mas é aí que tá.
Eu canso de falar para vocês. O cara que procura, que faz tudo sozinho, que investe rápido, que chega com muita certeza, esse cara não tá sendo sincero, ele tá te enrolando. Tipo, você tem que entender que começar uma relação é algo lento. O cara que quer uma relação de verdade, ele também tem medo de se machucar. Então ele vai aos poucos, ele não chega prometendo, ele não chega correndo. O cara que vale a pena, ele não tá achando que ele pode te achar bonita, ele pode te achar interessante, mas ele não tá desesperado de perder você. Ele não tá correndo contra o tempo, ele não tá correndo contra os outros. Pelo contrário, ele tá falando, putz, será que ela vale a pena? Será que ela tá ficando com outro cara? Será que eu tenho orgulho das fotos que ela posta? Será que eu tenho orgulho de como ela se trata? Será que ela Será que ela valoriza um idiota que chega prometendo um monte de coisa nada a ver para ela e ela acredita? E aqui, onde às vezes o cara um pouco mais esperto olha para as ações que vocês têm e pensa assim: eu não vou querer. E aí vocês falam assim: ah, mas o homem, os homens. Em questão não são os homens, é os homens que você consegue. Os homens que você consegue. E sobre gostar de alguém que é parceiro demais, mas fuma maconha. Um drogado. Você gosta de um drogado. Como você tem que se tratar para você gostar de um drogado? Esse é o ponto. Você gosta de um drogado. Esse é o ponto. Tá certinho. É isso aí. Quero um homem. Ficamos há um ano. Ele usa drogas. Não tem dinheiro. Os homens são um problema. Tá bom. Beleza. Maconha, álcool, vibrador. É tudo ausência. Você não. Tudo que você está procurando fora, você não está achando dentro. Então, se você tem libido e não conseguir um parceiro, você é incompetente para achar um parceiro. Aí você põe um plástico no meio das pernas. Tô abalando, é um plástico, minhas taxas hormonais. Não, você devia pensar assim, porra, não estou merecendo transar. Não consegui um homem que me respeita e me fode ao mesmo tempo. Não transarei. Seria a resposta divina mais organizada. Não. Não consegui um homem, mas vou fingir para mim que tenho um. Beleza. É como escolher o álcool, é como escolher a maconha, é como escolher o antidepressivo. É escolher a mesma. É esse o ponto. Se você estiver ciente, e para você tiver beleza, desistir de uma rola de verdade, desistir de uma relação, desistir de entender o outro, desistir de ser entendida, desistir de ter um real pênis endurecido dentro de mim, porque eu amo alguém e alguém me ama. Mas desisti com honra. Comprei algo de borracha que vibra e me deixa loucona. Para mim tá tudo bem. Ah, me faz bem. Minhas taxas hormonais. Tá bom, espiritualmente, você tá bem, mas para você tá legal.
Manda bala, liga ele no 12 lá e soca o pau. É isso aí. E o que, que vai acontecer com você? Você vai se sentir sozinha, você vai se sentir usada, você não vai conseguir um cara para meter em você igual um vibrador, você não vai ter paciência com fazer o cara querer uma relação, você não vai querer uma relação, porque é muito mais fácil você enfiar um negócio que te dá prazer dentro do que você ter que lidar com alguém que tem que estar num bom dia, que tem que estar querendo você, bem com você. É só esse o ponto. Por que eu condeno a masturbação? Masturbação é uma coisa, enfiar um plástico em você é outra. Se você não entendeu a diferença, é tipo eu querer correr e eu querer correr num patinete. Você falou, masturbação é uma coisa, um pinto de borracha é outra coisa. Ninguém falou masturbação, não tô falando de masturbação, tô falando de um vibrador. Algo que simula uma rola. É diferente de você simular uma rola e você usar o seu dedinho em você. Só isso que eu tô te dizendo. Tipo, não é que você está se masturbando porque você está excitada. Você está fingindo que existe uma rola dentro de você que não existe. É tipo você encher a cara para ser feliz. Ah, eu preciso de beber, hoje é sexta-feira, minha semana foi uma merda. É a mesma coisa. Você não consegue tomar um suco e se divertir na sexta-feira porque precisa ter álcool. É algo de errado na sua vida. Mas para você isso é taxa hormonal, beleza. Enfia sua taxa hormonal para dentro, então. O problema não é você ter o problema. O problema é você ter o problema, achar que é normal, justificar e querer convencer a galera que o seu problema é normal. E aí passa de ignorância para meio que filha da putice, entende? É esse o ponto. Porque você pode fazer o que você quiser, mas assim, se você não consegue entender que você está tomando uma atitude para suprir uma falta, é... esse é o ponto. Então, se você não começar a se tratar como um espírito que tem um corpo e continuar se tratando como um corpo que precisa de prazer, putz, aí sinto muito, entendeu? E aí, mas é a vida de cada um. É, tem gente que gosta de álcool, tem gente que gosta de droga, tem gente que toma remédio, tem gente que enfia uma borracha no rabo. E aí, cinzazão. Tudo bem. E aí, que mais? Karen, você tem que julgar a vida. Você tem que julgar a vida. Você tem que conseguir bater o olho e ter discernimento bastante. Tipo assim, que merda que tá acontecendo aqui? Tipo, eu sou uma mulher que quer uma. Vou supor, tá? Não sei se essa é você. Ou se essa é alguma de vocês. Vocês escrevem aí, já que estão falando, vocês escrevem aí se essa é vocês. Eu sou uma mulher que eu quero uma família.
Pode ser que seja um marido com um cachorrinho, com 2 cachorros, pode ser que seja um marido com 2 filhos, pode ser que não tenha filho, pode ser que sou uma mulher que quer uma família, que quer construir uma relação, que quer prosperar emocionalmente, que quer prosperar financeiramente, que quero poder ajudar, quero poder ser ajudada, certo? Quero poder construir uma vida a dois. Não, não porque você é perfeita ou porque ele é perfeito, não porque é a família Doriana, que um é mais lindo que o outro e não, não, não. Com padrões normais, assim, vamos dizer. Mas assim, que você quer alguém que te escute, alguém que você possa escutar, alguém que você consiga ajudar, alguém que quer te ajudar de volta, alguém que não sai correndo na primeira briga, alguém que consegue desculpar você, alguém que consegue te mostrar que você está errando, alguém que consegue consertar os próprios erros, alguém que consegue se responsabilizar pelos erros que cometeu, blá, 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 certo? Então, vamos supor que você quer isso e você não está conseguindo. Se você comprar um pinto de borracha, se você usar masturbação como justificativa, se você está há anos na terapia e não sai de um certo mal-estar ou não consegue a relação que você quer, ou se você precisa beber de terça, quarta, quinta-feira para sentir que isso dá uma relaxada no dia, ou você precisa fumar um cigarrinho do capeta, ou você precisa usar algum outro tipo de droga, ou você precisa tomar remédio, ou você qualquer coisa do tipo, que você começa a usar sintéticos, ou até algo pesado como maconha, para te dar um certo relaxamento, e você quer aquilo e não ter aquilo está te frustrando, você só não tem o conhecimento correto para viver aquela vida. Você não precisa de todas essas histórias satélites que vendem com mais facilidade, porque é a ideia de que você é incompetente e que você precisa de uma chupeta para não se sentir mal com o mal-estar que você está sentindo do que você está sentindo. Mas a ideia deveria ser, em si, opa, eu tenho uma necessidade de querer um parceiro ou uma família e eu não estou conseguindo. Qual é o caminho que eu vou seguir, que eu vou melhorar o meu emocional, que eu vou atrair alguém, escolher alguém e ser escolhida por alguém que tem os mesmos valores que eu? É só essa a ideia. É só essa a ideia. Às vezes ela é meio intragável. Às vezes você sente dor por conta disso. Às vezes se sente incapaz. E ok, você não é a pior pessoa do mundo por isso. É natural que você erre, que você fale, que você escolha errado vez ou outra, que você erre com alguém que você gosta e se destrua uma relação. É natural. Isso tudo pode acontecer. Agora, a questão é, quando você começa a desistir da vida e você começa a só querer suprir a falta de algo que você realmente quer, aí você já adoeceu demais. E quando você não leva em consideração que o relacionamento começa com você, quando você não leva em consideração que a relação começa com você, e você começa a cobrar do outro, os homens, ou as mulheres. Porque a reclamação das mulheres basicamente é: os homens não prestam, os homens só querem sexo, eles não querem nada sério, eles transam e vão embora. Beleza, concordo. Acontece isso muitas vezes. Só isso que acontece? Não. Mas acontece muito. Beleza. Qual que é a reclamação dos homens? As mulheres só reclamam, as mulheres não sabem conversar, as mulheres não têm conteúdo, as mulheres transam rápido com qualquer um.
quem tá certo e quem tá errado. Um grupo tem algumas justificativas, o outro grupo tem outras justificativas. Provavelmente os dois grupos estão certos. Agora, se você está no grupo das mulheres, tá. O que eu posso fazer para um homem, mesmo não sendo perfeita, para estar bem comigo, e que um homem ainda me escolha? Ah, posso fazer E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Maravilha. E se eu sou um homem, a mesma coisa. Agora, se você é essa mulher que está se organizando para encontrar um cara que quer uma relação, e você encontra o cara que não quer, por que, meu caralho, você ainda quer o cara? Porque você não está pronta para uma relação. Eu não sou um gênio. É só um pouco óbvio. Se você quer uma relação e sabe o que você quer num cara, e você está gostando de alguém que não é esse cara, que tem todas essas características para viver uma família, mas você ainda quer o cara, é porque você não é a mulher que você acha que você é. Só esse o ponto. Você acha que você está fazendo certo. Você acha que. Mas você não está. E é esse o ponto. E quando a gente começa em algo, ou quando a gente não tem conhecimento bastante em algo, é muito natural que a gente esteja fazendo errado, mas está achando que está fazendo certo. Eu não sei se você já teve a experiência de ensinar alguém algo. Sei lá, seja fazer um pão, seja fazer um tricô, seja lavar uma louça. Quando você começa a ensinar alguém a fazer algo, a dirigir, que a pessoa nunca fez, a pessoa às vezes tem a sensação que está fazendo certo, mas aí vai lá e dá errado. Por quê? Porque a pessoa não sabe, mas ela acha que sabe. Sabe onde eu lembro muito bem disso? Como eu nunca vou esquecer. Até a Vanessa entrou aí na live agora há pouco, a gente estudou na mesma escola. E a gente tinha um professor que chamava Walter. Walter. Tinha uma voz meio grossa, assim. Walter. O apelido dele era Valtão. E o Valtão ensinava geometria. Eu tava, acho que na sétima série. Eu não prestava atenção numa porra da aula dele. Zero. Beleza. E aí ele explicava. Ele tinha um jeito todo engraçado de explicar e tal. E eu dava risada, mas eu tava cagando pra matéria. Aí ele desenhava a porra do cilindro. Aí não sei o quê. E aí tinha o cateto da hipotenusa. E o caralho. E eu cagando pra matéria. Cagando pra matéria. Tipo, foda-se. Tipo, foda-se. Aí, tipo, aí no final da aula, vocês entenderam? Aí ele explicava, fazia um, tipo, um resuminho. Ah, isso aqui é assim, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Entendi, entendi. Então, beleza. Então, abre a apostila na página blá, 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 e põe aí que você vai fazer para a próxima aula. Tinha pouca aula de geometria, não era muito, não. 2 aulas na semana. De 6 aulas por dia, era pouco. Então, põe aí na tua agenda que você vai fazer para a semana que vem. Aí, beleza. Aí, algum dia, pouquíssimos eu tentei, mas em algum dia eu ia lá e falava assim, caralho, eu vou tentar fazer essa aula aqui. Aí eu tentava lembrar do que ele tinha falado. Eu tentava pegar e pôr no papel o que ele tinha explicado e fazer o exercício que ele sugeriu baseado no que ele explicou na aula. Teoricamente, só muda um número ou outro, mas o exercício é o mesmo, certo? Eu não conseguia fazer. Quando ele estava explicando e eu estava prestando aquela bosta daquela atenção, eu achava que eu estava entendendo. Eu achava que quando ele desenhava o cilindro na lousa e o cateto da hipotenusa, o que quer que seja, tava fácil ali. Mas na hora de eu fazer, não era tão fácil assim. Tinha uma coisa ou outra ali que eu tava esquecendo. E é muito do que vocês fazem no relacionamento. Você bate o vídeo no olho no vídeo curto. Ah, eu sei. O homem que não me procura não me merece. Mas quando você acha um filho da puta que consegue se comunicar, você não sabe. E aí você se caga toda. Aí você enche o saco. Aí você reclama do cara. Aí o cara não tem paciência com você.
Aí você não consegue fazer uma pergunta decente. Aí você não sabe mostrar os seus valores. Aí você se borra toda porque o cara te fez 2, 3 perguntas que você não sabe o que responder, porque você não sabe se é certo ou se é errado. Então, às vezes, vocês nivelam o jogo muito por baixo. Muito por baixo. Vocês só se preparam pra merda. Se ele não me responder, blá. Se ele blá. Blá. E quando o negócio tem uma vida ali a dois mesmo, tem chance, não sabe o que fazer. Aí você culpa o cara. Tá na física quântica do seu vibrador. E aí você culpa o homem. Ah, o homem. O cara quer casar, o cara quer ter filho, o cara quer uma relação, o cara quer te sustentar. E você? Ai, não. Eu tô usando vibrador aqui porque eu estudo a física quântica e tô sozinha. Meus hormônios. Estou excitada. Não, o cara vai embora, né? Não acredito. Eu fico mentalizando e minha vida acontece sozinha, sem eu fazer porra nenhuma. Lei da atração é maravilhosa. Mó falácia que tem. É, meu povo. Sei que o nível é baixo, mas se você não aumentar o seu nível, vida não vai acontecer para você. Beijos de luz.